Normalmente eu conto aqui algumas histórias, algumas aventuras que eu passei na Alemanha, onde tive a oportunidade de morar 2 vezes em missões a serviço pelo Exército, e hoje eu vou contar uma experiência de quando eu tive a oportunidade de conhecer a Colômbia. Diferente da colonização portuguesa, a colonização espanhola ela foi organizada e dividiu os seus domínios em vice-reinados. Nós tínhamos o vice-reinado da Nova Espanha, ficaria no México, na América Central, vice-reinado do Peru, vice-reinado do Prata, na Argentina, no Uruguai e no Paraguai, e tínhamos também o vice-reino da Nova Granada. Esse vice-reino da Nova Granada era organizado no que hoje nós conhecemos como a Colômbia, o Panamá, que fazia parte ainda da Colômbia naquele período, o Equador e inicialmente a Venezuela. Posteriormente, a Venezuela se tornou uma capitania, juntamente com a região hoje das Guianas, era uma outra área administrada por uma outra pessoa sob a orientação, sob a responsabilidade do rei da Espanha. No processo de independência da Colômbia, o sonho de Simón Bolívar era constituir a Grande Colômbia, integrando todas aquelas antigas colônias espanholas sob um governo único. Mas os líderes locais também quiseram ocupar seu espaço, ocupar a sua porção de poder, e esse sonho foi desfeito, de maneira de que os países hoje têm essa estrutura por toda a América Latina. Vários países originários dos antigos vice-reinados e capitanias espanholas. Um outro ponto importante na Colômbia é que ela é o único país da América do Sul que tem costa dos 2 oceanos, Atlântico e Pacífico. Por conta disso, foi desmembrado no início do século XX o Panamá para que os Estados Unidos pudessem construir o Canal do Panamá. Interessante também que apenas um porto, o Porto de Buenaventura, na costa do Pacífico, tem uma capacidade considerável. Os demais portos, a parte mais importante, a vocação da Colômbia para o litoral é para a América Central, do Norte, com a saída para o Caribe e o acesso também às rotas comerciais da Europa. De forma que a costa da Colômbia no Oceano Pacífico ela não é adequada nem para praias e nem para a construção de portos. A parte mais interessante que eu julguei nessa visita foi a hospitalidade do povo colombiano. Infelizmente ocorreu aquela catástrofe um pouco tempo antes dessa minha visita com o voo da delegação da Chapecoense, onde houve um grande número de mortos. Praticamente a delegação toda do time da Chapecoense faleceu nesse acidente aéreo terrível e foi identificado todo o cuidado do povo colombiano, do governo colombiano, com a delegação, com apoio às famílias, com as buscas, com a recuperação, o traslado dos corpos. E nós, como não conhecemos muito da história da Colômbia, achamos que foi um fato extraordinário por conta de uma catástrofe, de uma situação muito difícil, uma situação crítica. Quando eu fiz essa visita, eu tive a oportunidade de vivenciar, de experimentar essa hospitalidade. É um povo muito carinhoso, muito hospitaleiro, que tem o desejo de agradar o seu hóspede. Era até complicado a gente fazer alguma pergunta, alguma solicitação, que eles rapidamente queriam nos ajudar, queriam nos apoiar, queriam estar conosco, queriam ajudar a gente a adquirir alguma coisa ou a resolver algum problema. Às vezes era só um comentário, uma curiosidade. Eles estavam conosco o dia todo, acompanhando e conversando, garantindo que tudo estivesse correndo bem com a nossa delegação. E nós até comentamos que aguardávamos ansiosamente o período onde eles viriam também para o Brasil para poder retribuir essa hospitalidade, pelo princípio da reciprocidade. Uma outra curiosidade é em relação ao café colombiano. Se nós formos perguntar no mundo todo, o café mais conhecido não é o café brasileiro, embora seja o mais saboroso, até o mais utilizado, mas as referências tanto nos Estados Unidos quanto na Europa são sempre do café colombiano. Aí fiquei curioso de conhecer o tal do café colombiano, só que para o nosso gosto brasileiro ele é bem fraco. Eu comprei até um café extra forte, tentei fazer de diversas maneiras no coador, na cafeteira, mas sempre achei que ele estava bem mais fraco. Mas esse é o estilo, é o gosto que prevalece nesses demais países, mas eu continuo achando que o melhor café é o café brasileiro. Esse é o café que eu tomo com gosto, que eu sinto aquele cheiro. Mas isso em nada desmerece a Colômbia, pelo contrário, um país muito bonito, onde vale a pena a gente visitar, conhecer e desfrutar dessa hospitalidade.
Eu vou passar agora um vídeo mostrando as visitas que nós tivemos a oportunidade de fazer. Tivemos pouco tempo livre, mas aproveitamos para visitar o Museu do Ouro, o Cerro de Monserrate, ou o morro, a elevação que fica próximo da cidade de Bogotá, onde nós podemos pegar um teleférico e, a partir dessa elevação, visualizarmos toda a cidade. Também nesse local há uma feirinha, uma série de lojas onde pode ser comprados artigos típicos, inclusive a famosa folha de coca para fazer o chá. Após o vídeo eu retorno aqui para nós fazermos as nossas conclusões.
Retornando para a nossa conclusão, em relação ao Museu do Ouro, é um local muito interessante, onde nós podemos ver a arte, a cultura, a pujança econômica que foi a Colômbia desde esses tempos coloniais. Além dos materiais feitos em ouro e pedras preciosas, nós temos também uma área reservada para mapas, uma área reservada para outras peças artísticas de grande valor cultural. Quanto ao Cerro de Monserrate, já expliquei sobre as lojas, sobre a grande vista que tem, mas o que realmente me impressionou foi a Catedral de Sal. Eu pesquisei para ver se havia algum outro local no mundo com uma catedral esculpida numa mina de sal, mas só encontrei uma referência a um outro museu numa mina de sal na Polônia, mas não efetivamente uma catedral. E esse é um ponto importante que eu gostaria de destacar, é você fazer aquilo que só você tem a capacidade de fazer. Hoje nós temos um mundo muito concorrido, muito competitivo e muitas pessoas desejam fazer o mais do mesmo. Eu sempre oriento meus alunos, as pessoas a quem eu aconselho, que ela descubra a sua capacidade e invista nisso. Existe um princípio de administração que se chama o ótimo de Pareto. Ele tem uma explicação acadêmica um pouco mais complexa, mas basicamente ele diz que você deve investir, aplicar 80% dos seus recursos, seu tempo, sua capacidade, sua inteligência, suas habilidades, nos 20% de coisas que você faz bem ou que você faz melhor. Nós temos uma história do pato. O pato ele anda, ele voa e ele nada, mas ele não faz nada bem feito. Ele nunca é referência em nenhuma dessas atividades. E nós muitas vezes gastamos o nosso tempo tentando corrigir algumas deficiências em algumas áreas, achando que aquilo é o que todo mundo gosta. Nós gastamos tempo, às vezes, querendo aprender uma determinada disciplina, adquirir um determinado conhecimento ou habilidade que não tem a ver conosco, que nós não temos esse dom, esse talento natural, e deixamos de fazer aquilo que nós somos bons, aquilo que nós seríamos uma referência. A palavra de Deus nos fala em Romanos 12 que nós não devemos nos conformar com esse mundo, mas transformá-lo pela renovação do nosso entendimento. Ou seja, nós não devemos seguir as ideias, os parâmetros, aquilo que está na moda, aquilo que todos fazem. Sermos realmente uma referência de algo bem feito naquela área. Então, minha dica, meu conselho, minha orientação. Descubra aquilo que você gosta, aquilo que você faz bem, aquilo que você tem uma capacidade, que vai ser o diferencial. E a partir daí você se torne o melhor dentro das suas possibilidades, mas que todos saibam, aquela pessoa sabe fazer isso bem. Tem dúvidas sobre determinado assunto? Fale com ele. Você indica algum profissional nessa área? Indico, porque eu sei que ele tem a capacidade, ele tem a experiência, ele tem o conhecimento. Um outro ponto interessante na Catedral de Sal foi a existência de uma cruz de 16 metros de altura. E eles nos perguntaram, qual é o peso dessa cruz? Todos os nossos chutes foram na faixa de toneladas, pelo tamanho, pela envergadura, pela magnitude dessa cruz. E quando formos receber a resposta, ela não pesa nada. Na verdade, ela está esculpida na parede. Jesus falou para os seus discípulos, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. E nós achamos que isso é difícil, nós temos que abrir mão de muitas coisas, de ideias, de valores, de ações, de prioridades na nossa vida, mas mais adiante ele nos explica o verdadeiro significado do que é carregar a sua cruz. Ele nos fala então, vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Quando você segue a Jesus, você carrega a cruz de Jesus, anda no caminho de Deus, na vontade de Deus que é boa, perfeita e agradável, essa cruz não é pesada, essa cruz é leve, porque o próprio Cristo carrega juntamente conosco, nos alivia e nos consola, nos abençoa, nos orienta. Então essa mensagem, uma mensagem de fé, que foi despertada também pelo conhecimento dessa catedral, algo fantástico, algo de uma referência única em todo o mundo, e compreender também o mistério de Deus, de que as coisas são simples. Esse é o grande mistério de Deus que parece uma loucura. Aquilo que é de Deus é simples, aquilo que é de Deus é bom. Não é baseado apenas em sofrimento, em renúncia, em dor, mas pelo contrário,
uma vida de paz, amor e alegria na presença do Pai. Obrigado e até o próximo vídeo.